Há lugares que transformam vidas. Há pessoas que dedicam seus dias para acolher, cuidar, ensinar e devolver esperança. Há 10 anos, o Ser 3 Uniplac se tornou referência em atendimento, reabilitação e cuidado humanizado em Lages e região. Uma trajetória construída com conhecimento, sensibilidade e, acima de tudo, amor pelas pessoas. O Centro Especializado em Reabilitação é um dos componentes da rede de cuidados à pessoa com deficiência. Consiste em assegurar acompanhamento e cuidados qualificados para pessoas com deficiência. O SER realiza em média 4.500 atendimentos por mês, conta com 40 profissionais capacitados e equipamentos de qualidade para atendimento de pacientes de toda a Serra Catarinense. Aqui no SER o processo de cuidar é um pouco diferente e pode parecer um pouco estranho, mas nós falamos aqui que o objetivo do enfermeiro é incomodar o paciente, é dificultar a vida dele, porque é só assim que nós vamos conseguir reabilitar. E essa perspectiva de reabilitação sempre foi um ponto que a nossa chefa, a Elusa, sempre nos deixou muito claro, a importância do serviço para as pessoas, para as famílias e com certeza para toda a comunidade. Esse processo, né, de ser, desses 10 anos, a gente vê como uma, como eu posso dizer, com uma grande alegria de poder contribuir de alguma forma para toda a comunidade, e aí não só a lagiana, mas sim de toda a Serra Catarinense. Porque não é só o paciente, mas essa esperança que eu falo também é para a família. E esse processo de reabilitação é sobre dar esperança às pessoas. E é lógico que é muito difícil para a família, às vezes, entender que a reabilitação muitas vezes não é o que eles procuram como objetivo, mas o SER mostra o que é possível. E essas possibilidades, no passar do tempo, as famílias compreendem e isso transforma a vida deles. Mais do que uma estrutura de atendimento, o SER 3 se consolidou como um espaço de acolhimento e reconstrução de histórias. Ao longo de uma década, milhares de famílias encontraram no trabalho da equipe multiprofissional um suporte fundamental para seguir em frente. Eu acredito que os principais pontos do atendimento no SER é a equipe. Foi uma coisa que a gente batalhou muito desde os primeiros dias e eu não posso deixar de citar a Elusa nesse processo todo. Quando a gente começou, o grande assunto do momento era vamos montar uma equipe que seja uma equipe que faça um diferencial, né? E o grande diferencial do nosso trabalho é esse. A equipe, mesmo atuando como SUS, muita gente quando fala em SUS tem aquele impacto de fila, horas de espera, atendimento muitas vezes mais frio, né? E o SER sempre teve essa conduta mais humanizada, mais calorosa. Uma grande família, a gente brinca muito com os pacientes, porque de pesado já tem o diagnóstico deles, então aqui tem que ser um ambiente mais leve. A gente vê pessoas de todas as idades e que muitas vezes tiveram um sonho interrompido, né? Aquele paciente mais jovem que acaba parando numa cadeira de rodas e que não vê mais muita expectativa para frente, acaba impactando não só a parte dele, mas a parte familiar. Muitas vezes as pessoas têm que deixar de trabalhar para cuidar dessa pessoa também. Então esse impacto emocional é muito grande, porque ele passa de uma vida ativa a uma vida de dependência de algumas pessoas. Então, dentro do SER a gente trabalha tanto esse ambiente do paciente, tem pacientes que chegam com uma expectativa pequena para nós, mas para ele gigantesca. Tinha uma senhora que nós atendíamos em 2017 aqui, que o sonho dela era voltar a andar de ônibus, pegar o nosso Transul, o nosso circular, né? E ela falou para nós que quando ela conseguisse chegar nesse ponto, ela estava pronta para a alta dela. E quando a gente andou de ônibus com ela, foi uma emoção muito grande, tanto para mim quanto para a fisioterapeuta que atendia ela. Então, é uma mudança muito grande, né, para todo mundo. E quando a gente vai vivenciando essas mudanças, a gente vai mudando junto com o paciente. Ele tem que querer vir para cá. E cada vez que ele vir para cá, que ele consiga sair pelo menos 1% melhor. Se ele fez esse propósito, para nós já valeu a pena o nosso dia de hoje. Cada atendimento carrega muito mais do que um procedimento. Carrega escuta, dedicação e compromisso com a vida. Tenho uma satisfação enorme de fazer parte da equipe do SER. E aqui a gente faz um serviço multi-interdisciplinar muito importante.
Então, isso até é uma coisa que ensina na vida, né? Acolher opiniões diferentes e fazer disso um benefício para quem é mais importante aqui, que é o nosso paciente. O que faz o ser referência, e eu costumo dizer isso para os meus pacientes, que eu aconselho e recomendo o ser, o que faz o ser diferente é a equipe e a integração que essa equipe tem, né? Esse serviço, esse trabalho multi e interdisciplinar é que faz a diferença do serviço. Eu acho que o tratamento é muito diferenciado do ponto de vista humanitário, do ponto de vista humano. Aqui as pessoas são tratadas como devem ser tratadas, né? Então acho que isso faz muita diferença. Em cada conquista, existe uma equipe inteira caminhando junto. Profissionais que fazem do cuidado uma missão diária. O que torna o ser diferente hoje? Eu acredito que os profissionais, a gente aprendeu com os pacientes a ser mais humano, a ter mais empatia. Eu sempre falo que a gente aprendeu a olhar o outro não só com a queixa que ele chega, a gente olha ele um todo. Eu acho que isso faz ser diferente, porque é tão lindo de ver muitas vezes mulheres que não se sentem mais mulheres por ter sido acometida por um AVC, né? E a gente faz esse trabalho de voltar a se conhecer, como eu sou agora, porque aqui como um centro de reabilitação, a gente sabe que não é a manutenção que vai ser para sempre, né? Como outros atendimentos. E a partir do momento que você vê a reabilitação no sentido, qualquer olhar, qualquer forma de comunicação, um gesto que eles façam, a gente aprende muito mais com eles. Diariamente, é uma troca. Eles vêm aqui para a gente reabilitar e quem sai daqui diferente somos nós. Algumas pessoas deixam marcas impossíveis de apagar. Ao falar da história do Ser 3, é impossível não lembrar com carinho da Elusa. Sua dedicação, sensibilidade e amor pelo trabalho ajudaram a construir muito do que o Ser representa hoje. Eu acredito que todos saibam todo o processo de luta dela, e esse processo de luta também foi de ensinamento. Ainda nas últimas semanas de vida, ela, nossa chefa, estava nos dando ordem, de forma muito carinhosa, eu digo isso. E uma delas foi que o Ser assuma alguns outros objetivos. E um deles foi quando eu fui perguntar para ela de uma proposta que nós tínhamos da Secretaria do Estado e também no município, para que o Ser tivesse uma equipe de apoio aos cuidados paliativos. E essa foi a última missão que ela nos deu. E ela disse: sim, vocês vão assumir, nós vamos assumir. E desde então a gente tem trabalhado para isso. Desde o primeiro dia que eu conversei com ela, lembro até hoje, foi em abril de 2016, eu estava numa fase muito difícil da minha vida, estava pensando em ir embora do país, e do jeito que a gente conversou aquele primeiro dia, a gente criou uma amizade muito grande. Então, fomos braço direito e esquerdo, perna direita e esquerda um do outro por muito tempo, mas se fosse para usar uma palavra, para a Elusa seria mãezona, assim, puxava a orelha, empurrava, ajudava, tudo que ela pôde fazer pelo Ser, a Elusa entregou a vida inteira dela aqui. Acho que é pessoa muito humana. Me perdoa, mas realmente ela fez parte, convencimento para eu estar aqui, né? Mas é um ser humano espetacular. Ela é responsável por tudo que está acontecendo aqui, né? E todos sentem falta dela, né? A frase que eu coloquei desde o início, né, quando ela nos deixou, porque quando a gente
desde o início, ela que me deu força e incentivo para o curso de fonoaudiologia que a gente tem aqui. Incentivou também, sempre eu tive um sonho de trabalhar com o ser auditivo. Isso era um sonho muito além de antes de eu trabalhar no ser. E um dia ela disse assim para mim, que sonho que se sonha só é só um sonho, sonho que se sonha junto é realidade. E ela fez e faz parte de todo o meu sonho aqui da faculdade. Não tem como não se emocionar lembrando dela, porque ela foi uma pessoa tão, tão, tão importante na minha vida. Mais do que uma profissional, Elusa foi presença, acolhimento e inspiração para os colegas, pacientes e famílias. Seu legado permanece vivo em cada gesto de cuidado, em cada vida transformada e em cada memória construída dentro desta instituição.